Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! A briga tá acirrada pela primeira colocação da Premier League, mas lá embaixo, na zona de rebaixamento, o trem tá pegando fogo também, viu, galera? Tem 2 times aí da Premier League que já estão perigando para cair, e mais acima, para a terceira vaga, tem muita gente correndo para evitar o famoso fantasma do descenso. E esse é o papo da semana de hoje, pessoal. Convidamos aqui mais uma vez Matheus Capanema, nosso grande amigo, comentarista, analista, sabe tudo da Premier League, está aqui novamente. E seja bem-vindo a mais um programa, meu caro. Ô louco, que moral, hein, de apresentação. Muito moral. Julião, sempre um prazer estar aqui com você, com o Brenão. Vamos para mais um podcast da PL Brasil, né? Esse projeto que a gente toca com muito amor e carinho. Mas é o seguinte, Júlio. Perder título dá dor de cabeça. Mas cair para a segunda divisão tira muito sono. E não só sono, né, Júlio? Dinheiro também, e muito dinheiro, principalmente a quantidade de dinheiro que a Premier League paga aos seus times, né? Principalmente a quem fica, é um valor muito agradável, que faz uma gestão crescer a todo vapor. Então é assim, acho que cair para a segunda divisão dói muito mais que perder um título, por exemplo, o Liverpool no momento, né? Mas o Cardiff e o Southampton estão sem dormir tem alguns meses, e isso é muito perigoso, é bem pior. Então vamos falar um pouquinho dessas dores de cabeça, dessa falta de sono, como é que vai funcionar hoje, ou melhor, daqui pra frente, essa briga pra não cair, né, Julião? Dor no bolso, dor no coração, tira o sono do torcedor, dos gestores, né, Brenão? O fantasma do rebaixamento tá muito real para vários times da Premier League, e vamos discutir quem tá perigando aí para cair, né, meu amigo? Seja bem-vindo você também. Fala, Julião, fala, Capa, saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil, edição número 56. Pois é, a briga pelo título é uma briga bem interessante, mas a briga pelo rebaixamento também é. Nós temos vamos dizer assim, mais de 6 times brigando essa briga, então acho que alguns times estão bem encaminhados, mas é aquela coisa, a gente vai discutir melhor no programa de hoje, mas é aquela coisa, os times se planejam, mas o curso da temporada vai direcionando alguns momentos de instabilidade, trocas de técnicos que acabam propiciando até a queda de rendimento. E tudo que os times agora que estão participando da Premier League não querem é perder esse dinheiro, né, das cotas de transmissões. Boa, Brenão. E olha só, vamos só dar uma pincelada como que tá a tabela na parte de baixo, pessoal. Começando de baixo para cima, tá? Da lanterna. Em 20º lugar, o Huddersfield Town com 11 pontos, pessoal. 11 pontinhos em 26 rodadas. Inacreditável. Acho que é o time que tá mais, assim, certeiramente... Já foi, Já foi, né? Julião, não fez nem 15 pontos. Até agora, com mais de metade do campeonato. Não vai ser agora que vai sair vencendo todo mundo, né? Exato. Tem que ser um milagre muito grande. Muito milagroso. Muito milagroso. Pô, até o David Wagner já largou o time, né? Então, assim, acho muito complicado. Acho que não tem como mesmo, não. Na 19ª colocação, penúltimo lugar, estamos com o Fulham, com 17 pontos. Na 18ª, o Southampton, com 24 pontinhos. 17º, Cardiff com 25, o Newcastle tá logo acima também com 25 pontinhos, e aí os 3 primeiros lá de cima, né, com 27 pontos cada. O Burnley em 15º, o Brighton em 14º, o Brighton que está em queda livre, pessoal. Passou a boa parte do campeonato na parte de cima da tabela e agora tá só caindo. E finalizando, o Crystal Palace em 13º lugar. O Leicester é o primeiro ali com 32 pontos, mas eu acho que é uma pontuação que no momento tá bacana e não é de se preocupar muito, né? Então vamos falar do Palace para baixo. E vamos dividir o programa dessa semana em 3 partes.
Vamos falar do Huddersfield, que está praticamente rebaixado, depois o Fulham e por último essas equipes que estão nesse bololô aí danado para ver quem que vai pegar a terceira e antepenúltima vaga do rebaixamento. Capa, Huddersfield Town, o que dizer dessa equipe que não fez nada? Tinha um técnico bom, né? Eu particularmente gostava do David Wagner, mas só que ele rodou, que nem azeitona e boca de banguelo, abandonou a barca e agora praticamente impossível escapar, né? Rodou quentinho no micro-ondas, né, Julião? Poderíamos levar assim também. Mas o que acontece? Um treinador bom, que tinha uma ideia de jogo legal, mas não tinha investimento, né, Júlio? Aí é complicado, né? Nem ele também não é milagroso. O querido David Wagner, amigo de Jürgen Klopp, bom deixar claro isso. Para você ter noção, Julião, quão lastimável foi essa participação do Huddersfield Town, das primeiras. Ele foi conseguir a primeira vitória dele no campeonato só na 11ª rodada, Júlio. 11ª rodada. Isso é quase metade do campeonato. Isso é um quarto do campeonato. Então, assim, muito complicado a situação do Huddersfield. Já foi, né? Não tem jeito. Tem jogado muito mal. O time, eu esperava muito mais essa temporada. Por quê, Julião? Porque é um time que já ficou, ele permaneceu na sua temporada de acesso na Premier League. Geralmente, quando o time permanece, a gente espera o quê? Uma reestruturação, né? Uma melhora, né? Uma melhora clara. Ainda mais com a grana, né? Ainda mais com a grana. E foi um time que não tinha investimento, que ganhou muito dinheiro por ter subido, não contratou muita gente, beleza? Recuperou o investimento dele, né? Do dono, sei lá, que investiu. Além disso, para esse ano, ganhou dinheiro, ou seja, o dinheiro do acesso, mais o dinheiro da permanência. Aí dava para investir, né, Julião? Mas não investiu, então o time vai acabar na segunda divisão novamente. O time do nosso querido professor Xavier, lembra dele? Do X-Men, torcedor do Huddersfield Town. Então, assim, muito complicada a situação. Já pode pensar no ano que vem, já pode pensar como arrumar esse time pro ano que vem, porque a segunda divisão já é logo ali, né, Júlio? E Brenão, você considera o Huddersfield a equipe da Premier League atual com o pior elenco? Pra mim não sei se você concorda, o Capo pode falar também depois, mas eu vejo o elenco assim, cara, pra mim só o Aaron Moy que é um cara assim que pode fazer a diferença dentro da equipe, o resto... Bom, Julião, concordo com você. Para mim é o elenco mais fraco da Premier League. Poderia ter contratado melhor, poderia ter se esforçado mais no mercado, até porque bons jogadores sempre olharam com bons olhos para a Premier League. O Huddersfield Town tem o pior ataque do campeonato da Premier League, 14 gols em 26 rodadas, sofreu 48 gols em 26 rodadas. A equipe tem um saldo de gol de menos 34. É muita coisa para 26 rodadas. Eu acho que dos times que estão brigando para sobreviver na Premier League, o Huddersfield Town é a equipe que já está sacramentada, que a gente já pode dizer que vai jogar a Championship do ano que vem. E, Julião, deixa eu só cumprimentar o Brenão rapidinho. Vocês falaram de elenco, né? Qual time tem o pior elenco? Vocês citaram o Huddersfield. Olha, eu acho o time do Huddersfield muito fraco, mas... um grupo do Huddersfield, permanecendo da temporada anterior, era um grupo forte que precisava de algum investimento, né? E assim, faltou esse investimento mesmo, eu concordo, mas eu acho que tem alguns times aí parelho, assim, eu diria, com o Huddersfield. O próprio Southampton tem alguns bons jogadores, né? O Bertrand, o Rosberg no meio de campo, mas assim... ainda assim é um elenco muito carente, um time que não investe também tinha um tempo. O Newcastle tem um time... eu diria um elenco curto, mas tem um pouco de qualidade, mais qualidade que esses dois. Então eu ficaria assim, eu botaria o Huddersfield, o Southampton, o Cardiff e o Fulham no mesmo nível. Por quê? O Fulham fez muito investimento, mas time que investe demais e não pensa na ideia de jogo, no modelo de jogo, não vale nada ter um elenco... né? Não adianta nada ter um elenco recheado, né? Recheado assim também, em partes. Alguns jogadores são apostas também, né? Então assim, é um pouco complicado dizer. Mas gastou muito dinheiro, contratou mal, eu diria o Fulham. O Southampton foi falta de investimento mesmo, e o Cardiff também, né? O Cardiff faltou um pouco mais de investimento, tudo bem que é um time que está reestruturando aos poucos, e se conseguir permanecer na temporada na Premier League para a próxima temporada, creio eu, seu proprietário vai investir mais, né? Ele também sabe disso, sabe que o time é um pouco defasado.
Mas essa briga tá boa, mas assim, eu botaria esses 4 elencos e os 4 últimos colocados, Julião, no mesmo nível, no mesmo patamar, precisando de investimento e tendo o Southampton, acho que tem o melhor treinador de todos os 3, mas os times precisam sim de uma ideia de jogo muito clara, porque os times que não têm uma ideia de jogo muito clara, o modelo de jogo muito claro e objetivo, é muito difícil permanecer na Premier League. A prova disso são esses 4 times, né, que são os 4 últimos do campeonato. Além do Aaron Moy, você destacaria mais alguém aí no Huddersfield que salva, cara? Eu destacaria o Congolo, o lateral Congolo, não sei qual certo é a pronúncia, Júlio, mas eu gosto dele, acho ele um bom jogador. O zagueiro Strindler não é um zagueiro ruim, é um zagueiro que faz o simples, o zagueiro eu diria ok. O Durham, lateral esquerdo, eu esperava mais, né? Que lateral esquerdo e direito, eu esperava mais, não tem uma boa temporada, mas ficaria mais ou menos por aí. E o goleirão, Jonas Low, acho que são as posições que que o time não precisaria mexer de modo algum. Agora, de resto, precisa de investimento. No ataque muito fraco, né? O Aaron Moy fica ali no meio de campo fazendo esse meio de campo sozinho junto com o ataque, é muito difícil. No ataque ele tem o Kachunga, o Mounier, o Diacabi, são bons jogadores, mas pro nível Premier League são bons reservas, né, Júlio? Não são bons jogadores para levar o time aos gols, à artilharia, ao topo da tabela. São jogadores ainda que ficam devendo, ao meu ver, precisa de um investimento maior, de um homem-gol ou de um cara que chama mais a responsabilidade pelos lados do campo. Para mim é um elenco que brigaria para tentar subir para a Premier League, na verdade. Figuraria ali, acho que na 6ª, 7ª posição da Championship. Acredito que, como o Capo falou, é um time de reservas, né? Não tem caras ali que você pode falar e esse cara vai decidir. E isso tem um atenuante, né? O David Wagner, ele pediu demissão em meados de janeiro. É um momento complicado, né? Tudo se desenrola, né, no final de novembro para dezembro e janeiro, né? Nessa época que você tem vários jogos, Boxing Day, jogos de virada do ano. Então essa maratona de jogos ela acaba definindo quais brigas vão se desenrolar para os times. Então acredito que depois disso, até pelos resultados negativos, o David Wagner pode ter parado e pensado, eu não vou conseguir tirar mais nada desse time, e aí deixou uma bomba, né, pro técnico Jan Stewart. Então acho que ele não vai conseguir fazer com que esse time consiga remar na tabela, até porque são 11 pontos que o Huddersfield Town tem, e o 19º colocado, o vice-lanterna Fulham, tem 17 pontos. Você consegue 2 vitórias e aí você empata o número de pontos com o Fulham. Só que à medida que você vai passando de rodada, daqui a 2 rodadas é a 28ª rodada, faltando 10 para terminar. Então, se a gente for fazer esse cálculo básico matemático, a gente vê que o Huddersfield Town já está praticamente sacramentado a sua queda, seu descenso para a 2ª divisão, para a Championship. E se o Huddersfield está praticamente rebaixado, o Fulham tá quase lá também, viu, pessoal? Tá na penúltima colocação com 17 pontinhos, 7 a menos que o 18º, que é o Southampton. O Fulham, que foi a primeira equipe da história do futebol inglês a gastar mais de 100 milhões de libras subindo da Championship para a Premier League, mas só que contratou gente a rodo e não deu liga, capa. O que aconteceu, cara? O Jokanovic, que era o técnico da 2ª divisão, permaneceu na equipe, mas foi demitido. Agora tá o Claudio Ranieri, né? Campeão com o Leicester naquela temporada incrível, mas também ficou só na saudade, né? Julião, acho que isso já acabou de falar, né? O que aconteceu? Foi mal na escolha de treinador, né? Foi bem, eu acho que trouxe sim alguns nomes para a primeira divisão, para a Premier League, alguns bons nomes, né? Como o CR, o Anguissa, o CR que tá devendo ainda, né? Poderia estar jogando mais. O Ryan Sessegnon não foi o mesmo da 2ª divisão. O garoto, eu disse no podcast no final do ano passado que tinha que ter calma, porque o garoto, Júlio, é apenas um garoto, né? Assim, brincando com a palavra, porque o menino é muito novo, tem que ter calma, um bom jogador. Contratou o Mitrovic, um bom jogador também, Vieto. Mas o Luciano Vieto, que se esperava muito dele, também não encaixou Schürrle muito também, bem. né? Trouxe o Schürrle, o Ryan Babel agora, né?
assim, bons nomes, mas eu preferia que não tivesse contratado nem o Schürrle, nem o Babel e tivesse investido em um cara melhor, mais caro, assim, e melhor. Talvez mais novo, com fôlego a mais, mas, tipo assim, é difícil, né, criticar depois da escolha, porque quando você olha no papel, você fala, são bons nomes. O problema, Júlio, é que foi só pra frente, né? Pra trás, não foi bem nas escolhas. Contratou 2 goleiros goleiros bons até, né? O Sérgio Rico e o nosso querido Fabrício. Então, assim, acaba que ficou devendo na parte defensiva, né? Só trouxe o Le Marchand e agora Chambers. Não dá pra ser zagueiro, né, Julião? Tem que ter um zagueiro que tenha postura, que seja firme, que não brinque. O Chambers até tem muito potencial, né, cara? Mas não dá pra assumir uma pedreira assim logo de cara. Julião, Chambers é pra ser o companheiro de zaga desse tal zagueiro, desse líder na zaga, desse Van Dijk do Liverpool, por exemplo. Eu ia falar isso agora, tipo um Joe Gomes com o Van Dijk, né? Seria exatamente um Joe Gomes. Até o Lovren, que a gente critica tanto, às vezes no Fulham seria um bom nome, Júlio. Um zagueiro firme, que brinca pouco e joga sério. Eu acho que o Fulham precisa disso. Mas assim, eu acho que o principal erro não foi só essa parte defensiva não, Júlio. Junto com isso, bem ali do ladinho, aliado, eu diria que é a escolha do treinador. O Jovanovic, você mesmo disse, ele ficou, né, por mérito. Bom, foi bem ano passado, mas assim, eu já esperava que ele não fosse aguentar, infelizmente. Não acho que é um treinador nível Premier League. Acho que tem nomes melhores. O Southampton não estava com um bom nome, foi atrás de um ótimo nome. Então, assim, tem que olhar muito pro técnico. O técnico é muito importante na Premier League. Ter um modelo de jogo definido, estabelecido, a ideia de jogo mais uma vez definida, estabelecida, absorvida pelos jogadores é de extrema importância na Premier League. E isso é o que falta pro Fulham. Falta saber como vai jogar, de que jeito, com a bola, vai esperar o adversário, vai sair rápido na transição ofensiva, não, vai marcar pressão, tem que saber o que faz e o Fulham não sabe. Então, assim, foi um pouco complicado isso. Acho que a diretoria do Fulham tem que rever isso. Ainda dá tempo de manter na Premier League e se conseguir ficar na Premier League, Julião, eu iria atrás do treinador. E olha só, Capo, o Gabriel e o Henrique perguntaram exatamente essa questão do Fulham no nosso post do Twitter, né, de perguntas pra gente responder. Então, Gabriel e Henrique, tá aí as respostas. São 2 fatores, então, que pesaram mais, né, Capo? A falta de um treinador bom e a falta de reforços, principalmente para a defesa, certo? É exatamente isso, Júlio. Eu diria que reforços pontuais, no geral, e não ter feito essa quantidade de trazido essa quantidade de reforços, e sim contratado reforços pontuais mais firmes, né, melhores. Mas como fez essa debanda, devia ter trazido um jogador mais forte defensivamente, principalmente no miolo de zaga. Em outras palavras, menos quantidade, mais qualidade, correto? Exatamente, Júlio. Você é sintético. Pra gente falar em linhas gerais, em português claro, acho que foi um erro de planejamento. Já começou errado antes de começar a jogar a primeira rodada da Premier League. Eu vi algumas pessoas, alguns jornalistas colocando expectativa no Fulham, até pelo peso da sua camisa, da sua história, né, de já chegar e ter essa expectativa até de fazer uma Premier League como o Wolverhampton vem fazendo. Mas é aquela coisa, você já começa não muito bem, contratando de uma maneira meio aleatória, no meu modo de ver. Então, você, quando constrói um time, você tem que pensar em peças que se encaixem em determinado estilo de jogo. O Capa já deixou claro. Só complementando, para mim você foi muito perfeito nesse comentário do filtro. Ele pareceu muito que o Fulham contratou por oportunidade de mercado e não porque queria tais jogadores. Exatamente. Tipo assim, surgiu oportunidade, a gente vai comprar porque tinha grana, mas a gente nem tava pensando em comprar esse jogador, né? Exatamente. Não tinha um scout, vamos dizer assim. Foi apenas uma oportunidade. Segue o baile, Brenão. Exatamente, Capa. E a gente vê muito esses exemplos no nosso futebol brasileiro. A gente vê times que contratam 15, um elenco inteiro, né? 15, 20 jogadores de uma forma meio atabalhoada. E aí, quando começa a temporada não anda muito bem, e aí tem aqueles erros de planejamento. O técnico foi demitido em novembro, veio o Claudio Ranieri, acreditou-se muito nessa grife por ele ter dado certo no Leicester, mas a gente sabe que a gente está vivendo uma época de que os técnicos
os técnicos estão se modernizando, estão vivendo uma fase, digamos assim, um rejuvenescimento, né? Então acho que o Claudio Ranieri ficou um pouco no caminho, esse desgaste dele depois com o Leicester ficou evidente nisso. Acho que o erro de planejamento acabou minando a temporada do Fulham. Era pro Fulham ter pensado um pouquinho mais com os pés no chão, ter pensado em primeiro ficar na Premier League, se manter. Óbvio que ainda dá, são 7 pontos para tirar ainda do 17º colocado, que é o Southampton, que tem 24 pontos. Dá para fazer isso, mas é aquela coisa, é aquela situação que a gente compara com um aluno que chega no final do período, do semestre, ele tem que estudar tudo para poder fazer, tentar tirar uma nota boa, porque deixou acumular a matéria. Então acho que é uma situação que o Fulham não pensou muito no que tinha que fazer, achou que contratar essas oportunidades de mercado poderiam fazer bem ao clube, mas acho que isso acabou minando muito. E como o Capa já falou, esse ponto defensivo, né? O setor defensivo da equipe faltou um carinho especial também. Isso você pode pegar a temporada em 26 rodadas, o time tomou 58 gols. Fez 25? Fez em 26 rodadas? Não é uma marca tão boa assim, mas tomou 58 gols. Tipo, em 26 rodadas, 58 gols é uma marca gritante, né? Acho que a segunda pior defesa sofreu 47 gols. Então acho que é um caso que deveria ter sido pensado com mais carinho. 48 gols, o Huddersfield. 48? Isso. Exatamente, Então é uma situação que é mais culpa do dirigente do que o próprio técnico. Não tem muito o que ser feito. É colocar a peça e tentar ver o que vai acontecer. E, Julião, só para confirmar tudo que o Brenão falou e que eu também já comentei aqui, seguinte, os últimos 6 jogos do Fulham são 5 derrotas e 1 vitória. Então, assim, o momento também não é bom. O Ranieri chegou, deu um upzinho e tal, começou a melhorar, mas voltou a cair de novo. E isso é só em 2019, hein? Em 2019, 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. Então, se o Huddersfield é aquele estudante que já largou mão, vai tomar pau, o Fulham ainda é aquele cara ali que, se quiser estudar, se quiser Julião, não tomar recuperação, consegue passar de ano, né? Julião, o Fulham, eu diria que é aquele time que pode pegar apenas 3 recuperações. Ele tá pegando 4 e tá contando com meio ponto da professora. Adorei a analogia. E tem os estudantes também da classe Premier League, que estão muito malandrinhos e que, se não abrirem o olho também, vão tomar pau e não vão formar no ensino médio, hein? E esse vai ser o último bloco do nosso programa dessa semana. Crystal Palace, Brighton, Burnley, Newcastle, Cardiff e Southampton, pessoal. Todos esses times, em nossa opinião, estão com chances de cair, que é do 13º para baixo. E agora a gente vai analisar quais têm menos chances de cair e quais têm mais chances de cair. Começando por você, Brenão. Quem que você acha que tem mais elenco, que tem mais expectativa, talvez uma tabela mais fácil e que tem condição de ficar? Para mim, os que têm mais condições de ficar, Crystal Palace, Brighton, Burnley, até o próprio Newcastle, mas o Newcastle é o último para mim ali. Acho que esses times têm mais probabilidade de ficar. Para mim, essa briga pela terceira vaga para Championship vai ficar entre Southampton e Cardiff, porque eu acredito que são 2 elencos muito fracos. O Southampton está flertando com o rebaixamento, já não é de hoje. Sabe quando aquele time vai passando temporada a temporada, consegue se salvar, mas vai sofrendo cada temporada que passa e a gente não vê perspectiva no Southampton, a gente não vê o time se reforçando bem, tendo um elenco adequado para disputar a Premier League. Eu acho que é um forte candidato até cair. E acho assim que o Cardiff é um time que acabou de subir, não fez muitos investimentos, manteve a base. Depois do Huddersfield Town, é o time que tem um elenco mais fraco da Premier League, então conseguiu alguns respiros, algumas vitórias importantes, mas eu acho que também é um caso a ser pensado, porque teve um baque muito forte essa situação do Emiliano Sala. Era um reforço, era a contratação mais cara do clube, o time buscava essa contratação para poder até conseguir
fazer mais gols. O time fez apenas 15 gols em 26 rodadas, né? Então é um cara de área para um time que não tem muita criatividade. E jogando no padrão kick and rush, ele poderia se encaixar bem, até conseguir alguns pontos na Premier League. E eu acho que esse foi um golpe muito forte pro Cardiff, assim como pro Nantes, que vendeu o jogador. E não sei se isso pode impactar na temporada, mas é um fator de que poderia ser um investimento, não foi feito, o time preferiu manter o elenco que tá. E a gente pensa no seguinte, o time que busca reforços na janela de janeiro, até pode conseguir algum respiro, né? Pode até conseguir algumas boas contratações e a história da Liga permite isso. Mas acho que Southampton e Cardiff estão ali pedindo muito para serem rebaixados. O Newcastle tem o mesmo número de pontos do que o Cardiff, mas eu acredito que o Newcastle ele tem uma vida, digamos assim, mais tranquila, a perspectiva melhor. Porque é um time que não sofre muitos gols, sofreu 34 gols, assim, para os times que estão brigando, para a parte de baixo é a melhor defesa. O Rafa Benítez é um técnico que pode tirar ainda mais coisas desse time, então acredito que o Newcastle, dali dos que estão brigando para não cair, tem uma perspectiva melhor. Mas isso não quer dizer muita coisa, na hora que a bola rolar, acho que pode se complicar sim, porque o futebol tem enredos fantásticos, mas analisando o momento, acho que o Newcastle é um time que tem mais camisa e que tem mais força para se manter. Julião, eu ouso até dar palpites de 3 times que para mim não caem. Acho que o Crystal Palace tem um elenco muito bom e um time que sabe exatamente o que fazer para não cair. É um time que não perde a 3 jogos, né? E ele, mesmo que ele pega a tabela dele do Crystal Palace, ele tem 5 times do Big Six. É um time que ainda vai conseguir tirar ponto desses times. É um time chato, é um time que incomoda, que tem um bom ataque. Zaha é um cara fenomenal. A defesa também é boa, o meio de campo com qualidade, Milivojevic, Townsend, o Meyer, então assim, por aí vai. Acho que é um time que não vai cair mesmo, não tem como. Uma vitória, na minha opinião, já vai tirar esse time dali, assim, né, já dá um respiro a mais para esse time, então assim, tem 12 jogos ainda pro Crystal Palace, pelo menos 2 jogos eu creio que ele vai vencer, então assim, acho muito difícil o Crystal Palace cair. O Burnley, meu incrível Burnley, né, eu acho que não torço pro Burnley, mas é um time que eu tenho um carinho muito forte. Acho que o Burnley não cai. O Burnley é um time que não perde as 7 rodadas, hein, Júlio? A gente acha que é pouca coisa, mas não é não. Um time que tava mal, que manteve o planejamento, manteve o Sean Dyche, por mais que não tenha feito investimento, manteve o treinador, acreditou na ideia de jogo do treinador e tá aí. 4 vitórias nos últimos 7 jogos, 3 empates. Um deles contra o Manchester United, né, o primeiro time a tirar ponto do Manchester United depois da chegada de Solskjaer. Então assim, é um time muito chato, um time que vem crescendo, que vem incomodando. Acho que não vai cair não, Julião. Acho que vai continuar ali com a sua ideia de jogo fechadinho e pro ano que vem começa a investir mais dinheiro, começa a trazer mais jogadores com mais qualidade. Então acho que o Burnley também fica. E o Newcastle eu acho que não cai também não. Acho que o Newcastle fica. É um time que tem uma tabela muito mais tranquila, só pega o Arsenal e Liverpool do Big Six e enfrenta a maioria dos adversários direto. Então, assim, depende só dele. E nessas horas, St. James Park e a torcida dos Magpies vai fazer a diferença e eu acho que o Newcastle não cai, não. Então, assim, sobrou então Brighton, Cardiff e Saints, né? É o seguinte, o Brighton é um time que não vence as 6 rodadas. Ele tem 27 pontos na tabela, tá parecendo que tá longe, mas ele tem apenas 3 pontos diferentes do Southampton, por exemplo, que é o 18º. E o Brighton não vence as 6 rodadas e nos últimos 11 jogos, 33 pontos disputados, tem apenas 6, Júlio. Então o que acontece? 7 derrotas pro Brighton em 11 jogos. É um time que tá numa decadência enorme. Igual você falou, começou muito bem o campeonato, mas desde então não tá bem não. É um time que tem que ligar o pisca-alerta ali, o farolzinho vermelho, porque tá em descida e isso é preocupante, principalmente para os torcedores do Brighton, do sul da Inglaterra. E além disso, o Cardiff é um time com um elenco pior, mas é um time que vem numa crescente, né, Júlio? Pra quem não se lembra, Júlio, é bom lembrar, o Cardiff muitos já tinham considerado como rebaixado. Nas 11 primeiras rodadas, o time conseguiu apenas uma vitória. Eu me lembro da gente discutir aqui nesse programa
que o time estava mal, que não desenvolvia, manteve o planejamento, acreditou no treinador, cresceu de produção, ainda assim corre risco para não cair, mas é um time que vem na crescente, né? Um time que ganhou os seus últimos jogos, vem de 2 vitórias seguidas contra Bournemouth e Southampton, um adversário direto. Então, assim, um dado importante, mas joga contra 4 times do Big Six, então tem que ficar esperto. E para só acabar aqui, para não me alongar muito, Julião, o Saints, né? O Southampton vem de resultados ruins, vem de 3 jogos sem vencer, perdeu para o Cardiff, né, um adversário direto, igual a gente falou. Mas é o seguinte, Julião, as próximas 4 rodadas do Southampton é Arsenal, Manchester United, Tottenham e Fulham. 3 times lá de cima e o Fulham que tá brigando para não cair, tá logo atrás dele. Então, assim, o Southampton tem que ficar muito esperto, senão ele cai. Repetindo, Burnley, Crystal Palace e Newcastle já estão praticamente, não vou falar praticamente fora, mas tendem a ter uma vida mais fácil que os outros, viu, Júlio? Eu vou dar o meu pitaco agora também, pessoal. Eu sou apresentador, não costumo dar muito a minha opinião, mas agora eu acho que eu vou fazer um raciocínio aqui, que eu vou fazer uma pergunta no final para os dois também. Eu tô com capa, eu acho que o Crystal Palace tem um estádio muito forte, né? O Selhurst Park é um caldeirão gigantesco, eu acho que isso vai fazer a diferença, e tem um melhor elenco. Eu também acho que o Burnley, pela temporada passada e pelo técnico, que é o Sean Dyche, também tem muitas ferramentas para poder se manter. Tem um elenco fechadinho, não saiu quase ninguém, não contratou muita gente também, né? Mas todo mundo se conhece, é um time que tem liga, souberam jogar juntos na temporada 2017/18. E também eu acho que o Newcastle tem tradição, tem uma camisa legal, tem um estádio muito bacana também, é cascudo, é forte, e o Rafa Benítez para mim é um técnico que vai saber lidar com essa situação. Então os 3 de baixo, que eu acho que tem mais chance de cair, realmente, Brighton pela... Jesus amado, o que aconteceu com o Brighton? O Brighton, eu acho que tem jogadores bons também, mas eu acho que se perdeu, sabe, no campeonato. E esse tanto de derrota seguida vai pesar, e os adversários também, nessa reta final, se não abrir o olho, pode cair. E finalizando com Cardiff e Southampton, que também tem os elencos muito fracos, mas eu acho que o Ralph Hasenhuttl é um técnico que tem mais potencial do que o Neil Warnock, o rei dos acessos, né? Ganhou o Championship pra caramba. Então, pra amarrar esse raciocínio, eu acho que o Cardiff vai cair junto com Fulham e Huddersfield. E vocês dois, meus amigos, quem que vocês acham que serão os 3 rebaixados com 26 rodadas jogadas? Tem muito chão pela frente, né? Mas se fosse para arriscar hoje, quem que vocês palpitariam? Eu acho que o Ralph é um ótimo treinador, mas a tabela do Southampton é muito difícil. É muito difícil, muito complicada. Mas o Cardiff também acaba que tem um elenco fraco. Vou ficar com o Cardiff. Vou ficar com a Trinca. Eu vou te copiar nessa, mas... Eu acho que o elenco pesa, né, nessas horas. O Ralph é um bom treinador, mas... Ai. E o Neil Warnock, o Neil Warnock é muito daquela escola do Sam Allardyce, do Alan Pardew, esses técnicos mais antigos. Por isso, né? eu vou mudar meu voto. Vai por mudar. Isso o Southampton cai. Porque o Warnock vai saber lidar nessa situação e o Ralph precisa de mais tempo para trabalhar. Então acho que o Southampton cai. Por isso, a minha dúvida tá muito grande. Vocês estão vendo, é ao vivo isso aqui. E vai cair o Southampton. Se o Cardiff cair, não vai ser um susto pra mim, mas eu acho que vai cair o Southampton pela tabela. Eu já sou mais tranquilo quanto a isso. Não tenho tanta dúvida assim quanto ao Southampton e Cardiff. Apesar de que é passível, eu entendo essa dúvida, é muito complicado mesmo. Mas eu penso no seguinte, eu penso no que está envolvido nessas últimas temporadas do Southampton. É um time que está flertando 2, 3 temporadas com o rebaixamento. Não acho que vai ter forças, vai ter uma tabela complicada. E se a gente for analisar os confrontos diretos, o Southampton não conseguiu bons resultados. A falta de contratações, a falta de manutenção do elenco, os fatores que envolvem isso, acho que propiciam que o Southampton seja um fortíssimo candidato. Na minha opinião, acho que ele cai. Tem alguns confrontos diretos, mas eu acho que não vai conseguir sobreviver muito, não. Julião, apesar de que essa briga ela pode ir até a última rodada. Se continuar essa nota de corte muito baixa, pode ir até a última rodada sim. Mas não vejo muitas perspectivas no trabalho do Ralph Hasenhuttl nesse primeiro momento. Acho que tem que ter uma mudança interna ali.
no âmbito de diretoria, porque o planejamento feito com o Mark Hughes acabou minando muita coisa e a falta de contratações, como já falei, minou a temporada do time. E olha só, pessoal, chegamos agora ao momento das perguntinhas do Twitter, a gente que sempre pede a participação de vocês, nossos queridos ouvintes, para mandar perguntas, mandar dúvidas para a gente responder aqui nas edições do podcast, e eu selecionei 2 perguntinhas sobre o tema dessa semana. Começando por você, Matheus Capanema. O Marcos Gerete perguntou o seguinte, Matheus Capanema: qual dos candidatos tem a tabela mais complicada até o fim? Ele complementou falando o seguinte: o Newcastle tem a menos complicada na minha opinião, pois pega apenas 2 do top 6. O Burnley pega 5, por exemplo. Eu concordo que a do Newcastle é a mais fácil. Isso eu concordo mesmo. E acho que o time não vai ter dificuldade para cair. Mas a tabela vai muito mais do que além de só os times que você vai enfrentar. Você tem que pensar também no seu time. E nesse momento, o Burnley é mais time que Southampton e Cardiff, por exemplo. O Burnley não perde as 7 rodadas. É um time que vem em franca ascensão no campeonato. O Crystal Palace, por exemplo, também pega 5 dos 6 Big Six. Então, assim, é uma tabela difícil, mas também tem um time melhor e tem condições de tirar ponto desses 6. Então, eu vou ficar com a tabela mais difícil, Júlio. Putz, ou do Saints ou do Cardiff, pode escolher. A do Saints, por exemplo, pega 4 do Big Six. O Cardiff também. Então, vou ficar com a do Cardiff. Porque acho que a do Cardiff, ele pega Manchester United, se não me engano, na última rodada. Pelo que eu me lembro. É isso mesmo. Pega o Manchester United na última rodada. Tem uma sequência de Chelsea, Manchester City, Burnley e Liverpool. Então, assim, acho que a do Cardiff é a mais difícil. Porque ele pega agora, inclusive, Watford, Everton e Wolverhampton. Então, assim, são times complicados, Julião. Acho que a do Cardiff é pior. Bem pior mesmo, viu? Agora que você falou, são a galera do Big Six e também esses 3 times que estão na parte de cima da tabela, né? Não, e ainda não citei, pega o West Ham e Crystal Palace, que é um confronto direto. Então, assim, é muito complicado do Cardiff. Boa sorte. Exatamente, vamos ver como é que vai estar o momento do time. Então tá aí, Marcos Gerê, sua perguntinha foi respondida. E agora vamos para a pergunta do Brenão. É o Paulo, ele te pergunta o seguinte, Breno: quais os fatores que levam aos times brigarem pelo rebaixamento, tendo em vista que as cotas de televisão, né, são boas para ambas as equipes? Ele é torcedor do Manchester City e te pergunta isso. É uma questão interessante, né? Porque, que nem ele disse, realmente a Premier League dá muita grana igualitária para todos os 20 times da tabela. Então, por que eles estão flertando com rebaixamento, Brenão? Paulo, para começar a te responder, a gente já pode fazer uma relação com o que você colocou na sua pergunta. Tem boas cotas, recebe um bom dinheiro, mas sabe como investir esse dinheiro? Ou com esse dinheiro não quer investir também? Tem alguns casos, já falei do Newcastle. O Newcastle tem dinheiro para investir, mas não quer investir. Southampton tem dinheiro para investir. Muitos casos. Exatamente. Southampton tem dinheiro e não investe. O Huddersfield também não. A gente vê alguns times, o Brighton nem tanto, Burnley também nem tanto. Mas o Burnley vem com um modelo de jogo que deu certo na temporada passada. É até compreensível essa falta de investimento do Burnley. Mas, se a gente for pegar e analisar os fatores que levam os times a brigarem pelo rebaixamento, são vários. Falta de planejamento, briga política, demissão de técnico. Brenão, posso te dar outro fator que eu acho que também atrapalha? A gente sabe que nem sempre as transações são o seguinte: o clube dá o dinheiro e o outro clube libera. Ou melhor, o jogador quer ir também, né? Porque os times da parte de baixo da tabela da Premier League são pouco expressivos. Às vezes o clube tem até dinheiro para poder pagar a transferência, mas a gente sabe que também tem a decisão do jogador, tem empresário por trás. Às vezes, jogador e empresário, né? Um jogador de médio para alto rendimento assim, né? Já famosinhos, às vezes vê que é um clube que não é tão expressivo na Inglaterra e não quer ir. Às vezes é isso também, né? Nem sempre é só o dinheiro. Ou então é parceria com o empresário, igual o próprio caso do Wolverhampton, né? O Jorge Mendes banca todos os portugueses para levar para lá. Exatamente. Nem todo mundo tem um Jorge Mendes, né? Então, assim, é complicado isso. É difícil você garimpar talento. Os que vão pensando em conseguir contratos melhores na liga. E aí se vê numa situação de que ele é a principal peça,
mas também não é bem assim. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast PL Brasil. Gostaria de agradecer, como sempre, a audiência de todos vocês, nossos queridos ouvintes e seguidores das redes sociais. É sempre um prazer estar toda semana aqui para trocar uma ideia com esses queridos analistas e comentaristas feras que sabem tudo do futebol inglês. Se você quiser ouvir a gente, só ir em todas as plataformas possíveis a que você achar mais confortável. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud, tudo, Stitcher. Estamos tentando entrar no Deezer agora para poder completar essa penca de agregadores, né? Mas é isso aí, Matheus Capanema. Queria agradecer mais uma presença sua aqui, meu amigo. Até quinta-feira que vem. Sempre um prazer, meu caro. Eu que agradeço em ter a sua companhia, a do Brenão. E a todos os ouvintes, um forte abraço, pessoal. Muito obrigado por mais um programa. E, Julião, seguimos em frente, firmes. E um abraço para todo mundo. Até mais, pessoal. Falou pra você também, Brenão, meu carioca sagaz, meu grande amigo. Estive aí na terra carioca, mas infelizmente não deu pra tomar uma contigo, né? Mas fica pra próxima. Um abraço pra você. Tá devendo, Julião, tá devendo. Se deixou a desejar nessa visita ao Rio, mas tá tranquilo. Oportunidades teremos no futuro. E gostaria de agradecer a você, Julião, agradecer a você, Capa, e todos que estiveram acompanhando a gente, a nossa audiência. E vale lembrar que amanhã, sexta-feira, vamos sextar com a Premier League de volta. Cardiff e Watford jogam e West Ham e Fulham também jogam, acho que às 4h45. Acabou o horário de verão, então para todo mundo é 4h45, né? Então às 4h45, rodada dupla, os dois jogos simultâneos, iniciando a 27ª rodada. É isso mesmo, 4h45, sexta-feira brava, maneira aí na bebida, assiste um pouco de Premier League e depois vai pra farra, hein, pessoal. E falei de Rio de Janeiro porque a gente foi lá no Rio entrevistar o Vitor Canedo, já saiu no nosso canal no YouTube, então se você não assistiu ainda a entrevista com o grandioso jornalista do Globo Esporte e do Sport TV, clica aqui no nosso canal no YouTube e assiste que ficou bem legal o papo, viu, pessoal? Voltamos na quinta-feira com mais podcast PL Brasil e mais conteúdo de qualidade pra você. Um grande abraço e falou!